Hoje é dia de desenhar. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como eu fiz esse desenho aqui no meu sketchbook. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje, como eu falei, vou mostrar para vocês o passo a passo desse desenho e a gente vai refletir um pouquinho sobre algumas coisas aí da vida do artista enquanto vocês acompanham esse desenho. Então, sem demoras, vamos para a prancheta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre bloqueio criativo, que é uma coisa que acontece com todo artista, seja profissional ou não, mas eu acho que acaba acontecendo mais com a galera mais jovem, que ainda está tentando encontrar o seu próprio jeito, né, de trabalhar com desenho, de fazer o desenho funcionar. E para tentar definir um pouco o que é bloqueio criativo, né, vamos pensar que é quando você quer ou precisa fazer um desenho, um trabalho com arte visual, e você simplesmente não consegue. A gente fica travado, bloqueado, as coisas parecem que não estão andando e é muito frustrante, eu entendo, isso acontece comigo também. Vamos tentar então decompor a experiência do desenho. Eu pensei um pouco aqui e eu cheguei em 4 elementos que trabalham em conjunto quando a gente vai desenhar: técnica, ideia, ímpeto e objetivo. Dessas 4, a gente poderia dizer que a ideia e o ímpeto combinados se tornam o que a gente costuma chamar de inspiração. A partir dessa definição, a gente vai pensar que o bloqueio criativo pode acontecer quando pelo menos uma dessas 4 etapas do pensamento do desenho está com algum tipo de falha. Por outro lado, se a gente for pensar que se você tiver pelo menos uma delas muito bem resolvida e funcionando, você consegue desenhar. Então, talvez uma ideia seja a gente pensar não no que está te fazendo travar, mas sim no que pode te desbloquear na criatividade e na vontade de fazer esse desenho. Vamos falar um pouquinho sobre essas 4 etapas, sobre esses 4 elementos que compõem o desenho. A técnica é a sua capacidade de construir o desenho. É a anatomia, perspectiva, é a sua noção de arte final, de luz e sombra, ou seja, os fundamentos e as técnicas que você combina para conseguir executar um desenho de forma mais motora do que criativa. O objetivo é o que você quer fazer com esse desenho. Então, esse desenho está sendo feito para virar peça de portfólio, ele é um trabalho para um cliente, é uma commission, é um projeto pessoal. Então, qual é a finalidade, qual é o objetivo do seu desenho? A ideia, bom, não precisa falar muito sobre a ideia, né? A ideia é aquele lance meio abstrato que vai compor o seu desenho num ponto mais relacionado com temáticas, com enquadramentos, com narrativa. Vamos dizer assim, o que você quer contar com o seu desenho, o que você quer comunicar com o seu desenho. Todo desenho acaba tendo um mínimo de ideia associado. É aí que entra, por exemplo, um dos primeiros erros do desenhista, que é pensar que sem ideia você não consegue desenhar. Mas a gente já fala disso. E o ímpeto? Bom, o ímpeto eu penso que é aquele fogo que a gente sente, aquela vontade. É a nossa, pra gente ser um pouco poético, né? É a nossa alma pedindo para desenhar, para criar alguma coisa. Isso, veja bem, é diferente de objetivo. O ímpeto é a sua vontade de desenhar, é aquela coisa que te consome por dentro, que pede para que você gere imagens. O objetivo, por outro lado, é um pouco mais pé no chão, um pouco mais lúcido, né? E como eu comentei, é a finalidade daquele desenho que você vai produzir. Certo, então você tem alguma dessas partes, dessas 4 etapas do desenho que funciona, mas você talvez tenha alguma parte dessas 4 etapas que não funciona, a combinação disso pode não dar muito certo e te bloquear para desenhar. Pensa comigo, como a gente resolve uma falha em uma dessas 4 etapas? Vamos falar delas um por um. Técnica, vamos começar pela técnica. Assim, sinceramente, não tem muito segredo não. Se o que está te criando bloqueios criativos, né, o que gera o bloqueio criativo em você é falta de técnica de desenho, a solução é absolutamente simples: estudo e prática. E eu ainda colocaria aí um temperinho de paciência. Se você não estuda e não pratica desenho, obviamente o seu resultado
não vai ser tão satisfatório quanto você espera e provavelmente você acaba sendo travado na hora de desenhar porque você vai perceber que tem coisas que você não sabe fazer, que você não consegue executar. O único jeito de você resolver isso, estudando, praticando, e isso leva tempo. Então, estudo, prática e paciência. Aí vamos falar do objetivo. Também tem uma solução relativamente simples para isso. Se o objetivo é o que fazer com aquele desenho, depois que ele está pronto, né? Assim, beleza, eu vou desenhar, mas eu quero desenhar, mas e aí, eu vou fazer o que com esse desenho? Bom, no mínimo, aquele desenho que você faz, ele se torna mais um tijolinho na construção do seu repertório e também na construção do seu portfólio, por que não? Então, um objetivo muito básico e muito simples é simplesmente desenhar, simplesmente gerar a imagem. Ela pode ser estudo, ela pode ser portfólio, ela pode ser, sei lá, para divulgação de algum projeto seu, ela pode, obviamente, ser para um cliente. Mas se você não tem nenhum objetivo, desenha por desenhar, inventa um objetivo. Como eu falei, no mínimo, esse desenho vai servir como crescimento, como prática, né, para você se manter desenhando, se manter criando coisas. Se o resultado vai ficar digno de um portfólio ou não, isso é outra história, depois você vê. Mas inicialmente, eu não sei por que eu vou desenhar, o que fazer com esse desenho, só faz o desenho. Agora, quando falta ideia e quando falta ímpeto, aí já é uma questão um pouquinho mais complicada, né? Bom, quando falta ideia, a gente geralmente, né, associa essa coisa de não ter ideia como a coisa mais importante para se gerar um desenho. Especialmente, como a gente já comentou, se você já tem técnica o suficiente para garantir o resultado do seu desenho. E se você tem um objetivo, nem que seja desenhar só por desenhar, aí te falta ideia. E aí você faz o que quando não tem ideia? Olha, eu acho que uma das soluções mais simples é desenha qualquer coisa. Qualquer desenho é melhor do que nenhum desenho. A questão é que muitas vezes a gente se pega numa situação de querer fazer um desenho que seja muito bom, muito impactante, que vai chamar atenção e render muitos likes, e aí para isso você sabe que você precisa de uma grande ideia. Olha, nem sempre. Tem vezes que o nosso desenho pode ser uma coisa básica, você pode simplesmente desenhar um personagem, fazer um retrato, desenhar um estudo de alguma coisa. Então, geralmente, quando me falta ideia, e você pode usar esse conselho para você também, eu desenho coisas que estão orbitando os projetos em que eu estou envolvido. Talvez romper essa questão da ideia seja meramente desenhar um estudo de anatomia, um estudo de perspectiva, de luz e sombra, fazer um estudo de cores. Você pode até se surpreender com um desenho que foi feito sem uma grande ideia, se transforma durante o seu processo em um desenho que tem ideia. Pensa comigo, você não precisa ter uma ideia prévia, completa e bem resolvida para desenhar. Você pode desenhar simplesmente por desenhar e no meio do processo acabar entendendo que aquilo pode se transformar numa ilustração, com uma narrativa mais elaborada, com uma ideia implícita que surgiu do processo. Muitas vezes isso acontece comigo, eu começo a rabiscar, desenhar as coisas meio que sem saber o que eu estou procurando, coisas surgem e alimentam uma ideia que pode se transformar num outro projeto, num outro trabalho, ou mesmo transformar aquele desenho específico que começou sem ideia, ele termina como um desenho que tem ideia. Na pior das hipóteses, você pode fazer o seguinte, pensa numa situação, pensa num personagem que você gosta de desenhar, pensa numa situação que faz sentido para esse personagem estar, ou que não faça, tanto faz, né? E você desenha aquilo. Desenha uma coisa que pode ser até meio senso comum, que pode ser até uma repetição de algo que geralmente acontece, né? Uma ilustração de super-herói, por exemplo, que é sempre o super-herói fazendo uma pose heróica. Por que não fazer aquilo? Pode começar daí e se transformar em outra coisa. E agora, por último, o ímpeto. O ímpeto já é mais complicado, porque eu sei, você sabe, e se você não sabe, você deveria saber que, assim como a gente precisa estudar a técnica do desenho, né, as coisas de fundamento e tudo mais, a gente também precisa entender como funciona o nosso mecanismo interno, assim, a nossa mente, os nossos sentimentos. Isso tem um impacto muito grande no processo criativo. Às vezes a gente não está com a cabeça no lugar, está com o coração atribulado, a gente às vezes está numa situação complicada
né? Seja ela por causa do ambiente, por causa do mundo, por causa das pessoas e das relações, e isso mexe com a gente. Então, às vezes, a questão é, você tem técnica, você até tem ideias e você até tem objetivos, mas você não consegue sentir aquela coisa para te pôr para desenhar. Cara, isso já aconteceu comigo várias vezes e dá pra gente sair disso também. O ímpeto, eu acho que é uma das coisas também que pesa mais na questão do desenho, porque se você não tem vontade de desenhar, você não desenha, né? É quase como fome. Se você sente fome, você vai lá e come alguma coisa. Então, se você está com o ímpeto de desenhar, você vai e desenha. Mas o que acontece quando você não sente essa fome? A gente precisa entender quem nós somos por dentro, como essas coisas mexem com a gente, com os nossos sentimentos, porque pode ser que você não esteja conseguindo desenhar, produzir, criar, não porque você não tem capacidade, não é porque você não tem ideias ou objetivos. Alguma coisa não está funcionando direito aí em você. É legal pensar sobre isso, refletir, conversar com alguém. Às vezes, se você faz terapia, isso é super importante no seu processo artístico também. Então, tá falhando o ímpeto, vamos tentar fazer o ímpeto pegar na marra, assim, pegar no tranco. Em vez de você esperar ter vontade para desenhar, você simplesmente começa a desenhar qualquer coisa. Você meio que vence pelo cansaço, vence pela teimosia. Começa a desenhar, começa a produzir qualquer coisa e aí eventualmente você vai começar a sentir que aquilo está mexendo com você. Então, nem sempre o bloqueio criativo ele é quebrado já com um trabalho que tem toda essa combinação de coisas. Às vezes você precisa de um aquecimento, é começar a desenhar alguma coisa aleatória, que não é necessariamente muito cheia de expectativas, e conforme você vai entrando nesse processo, você vai se empolgando um pouco mais, e aí, eventualmente, você pode gerar desenhos mais interessantes. É um aquecimento como a gente faz antes de um exercício físico. Você vai meio que se preparando e aí na hora de realmente fazer o que tem que ser feito, você já está um pouco mais por dentro, um pouco mais animado. Se a sua questão do ímpeto for muito difícil de resolver, ou você, assim, por qualquer motivo que seja, não consiga, por mais que você tente vencer o desânimo ou vencer a falta da vontade, procura ajuda. De verdade, vai por mim. Foi o que eu fiz e me ajudou muito e me ajuda até hoje. Dá pra gente fazer desenho mesmo que qualquer uma dessas 4 etapas não funcione. Como a gente acabou de conversar, se você tem uma delas pelo menos funcionando, isso já te permite fazer alguma coisa. Mas é importante, eu vou colocar uma última coisa pra gente pensar, gerenciar as nossas expectativas. Qual é a sua expectativa com o desenho? Muitas vezes, a sua expectativa ao desenhar é tão alta que você acaba se bloqueando. Então não é falta de técnica, não é falta de ideia, nem de ímpeto, nem de objetivo, mas é um excesso de expectativa que faz com que você queira gerar um desenho que vai ser, assim, revolucionário ou grandioso, que vai render muitos likes ou que vai render muitos leitores e tudo mais, e no final das contas você não consegue atingir aquela expectativa que você mesmo colocou. É meio injusto. E por falar de coisas injustas, a gente tem que pensar, a expectativa que está sendo colocada por você sobre você mesmo e seu processo criativo, ela é justa, ela é coerente, é válida com quem você é agora? Vale a reflexão para a gente pensar, quem sou eu agora, o que eu tenho de possibilidade na minha técnica, nas minhas ideias, no meu ímpeto, no meu objetivo, mas geralmente isso daí tem a ver com a técnica também. O que eu quero desse desenho? É coerente? Será que eu não estou esperando demais de mim mesmo? Isso vira uma grande cobrança e começa a afetar o resultado possível do que eu quero fazer? Pô, pensa nisso, porque não é justo você esperar que o seu desenho seja melhor do que ele pode ser. Não é justo que você queira fazer coisas maiores do que você é capaz de fazer. Para tudo isso, existe uma possibilidade de evolução. A gente pode conversar aqui futuramente no canal sobre formas que a gente pode usar de melhorar a técnica, a ideia, ímpeto, objetivo e todas as outras questões que envolvem a sua produção do desenho. Se você tem alguma ideia sobre isso, deixa nos comentários, a gente vai conversando. Eu gostaria de concluir com uma frase, uma citação, que sinceramente agora eu não lembro mais de onde eu tirei, mas eu já vi ela em vários lugares, que é a seguinte:
A inspiração, ela vem, ela vai chegar. O desbloqueio criativo acontece, tá? Eu vou colocar aí pra você que essa inspiração, ela é o que derrota o bloqueio criativo, tá? Mas pensa comigo, a inspiração vem, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Se essa inspiração vier e você tá lá jogando videogame, ou assistindo Netflix, ou conversando com as pessoas no WhatsApp e tudo mais, até você se posicionar num esquema que você possa dar vazão àquela inspiração, talvez você já tenha meio que perdido o ritmo, sabe? É claro, a inspiração vem a hora que ela vem. Às vezes a gente tá lavando louça e vem uma grande ideia, vem vontade, né? Acontece. Mas é importante, se você tá pensando em trabalhar com desenho, em ser um artista que trabalha com isso, atende as pessoas, mesmo que sejam em projetos pessoais, você tem que estar constantemente pensando, executando, estudando. Quando essa inspiração chegar, você já está meio que preparado. Mesmo que você esteja parado, você sabe que para entrar naquele esquema de produzir não é tão difícil. Então assim, eu espero que essas considerações, essas reflexões sobre bloqueio e desbloqueio criativo façam sentido para você. E se não fizer, deixa nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Ah, só pra gente concluir, eu queria dizer pra vocês que esse desenho que eu fiz aqui durante esse vídeo, ele foi feito completamente para desbloqueio criativo. Eu tenho a técnica, isso vocês já sabem porque acompanham o meu canal. Eu não tinha nenhuma ideia, eu tava com ímpeto super baixo e objetivo nenhum. A única coisa que eu tinha funcionando na minha cabeça para fazer esse desenho era que eu sabia desenhar, era a técnica. Então eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer um perfil de uma mulher, porque simples, né? É básico. Eu vou tentar usar alguns materiais que faz tempo que eu não uso. Então eu peguei as minhas canetinhas da Tombow, peguei lápis de cor, e eu vou tentar desenhar de um jeito que seja bem diferente do jeito que eu estou desenhando nos meus projetos atuais de quadrinhos, que é o meu traço tradicional. Então tentei puxar um pouco mais daquela influência de artes visuais, uma coisa meio com grafite, meio com arte expressiva, e meio que deu no que deu. Lá para metade do desenho eu já estava tão empolgado que eu esqueci que o mundo estava em volta de mim. Eu comecei a escrever coisa no cabelo da mulher, a rabiscar, tentar cores. Eu errei no processo, e isso é importante de deixar claro, mas esse é o resultado, é esse desenho. Talvez não seja o meu melhor desenho, claro, e ele não é muito compatível com os meus projetos de quadrinhos atuais, mas eu gostei de ter feito. E ter feito esse desenho foi mais uma coisa para desbloquear a criatividade, para eu poder tanto trazer essa reflexão aqui no canal para vocês, quanto ter mais um desenho bacana que eu posso ter disponível aí nas minhas redes, na minha loja, e que seja, mesmo que ele não esteja disponível, ele foi feito e ele me ajudou a desbloquear minha criatividade para os projetos. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse desenho e ver essa experiência toda, e também curtido essa reflexão. Eu vou tentar trazer cada vez mais aqui para o canal essas filmagens de desenhos meus em técnicas tradicionais, e aí quem sabe em breve voltar com as lives para eu desenhar ao vivo conversando com vocês. Deixe os seus comentários e sugestões. Se você não é inscrito no canal, curtiu o conteúdo, se inscreve aí, tem sempre bastante coisa legal para vocês assistirem. E ajudem a compartilhar, isso é muito bacana, ajuda a gente a chegar muito mais longe. Se você ficou empolgado aí ou empolgada para desenhar a partir desse vídeo, depois manda aqui para mim ou no meu Instagram ou no meu Twitter, manda o seu desenho para eu ver como ficou. Obrigado pela companhia mais uma vez, mantenham-se criativos e apaixonados, se cuidem, um abração e tchau!